Hi, everyone. Welcome to Lend Me Your Ear, the podcast of all things EAR. We're the Escola Americana de Recife. E agora eu vou trocar para o português porque hoje a gente vai ter uma conversa sobre nosso programa brasileiro e alguns assuntos relatados a ele. Então, qualquer coisa, acho que vocês sabem, eu sou Peter Clam, sou o superintendente da escola, e eu sou americano, então meu português às vezes dá um erro, assim, uma coisa, ar na bomba, não sei. Mas eu vou fazer o melhor possível, tá? Eu tô aqui com Quintino Orengo. Quintino é o nosso diretor de estudos brasileiros e do nosso programa brasileira. E a gente vai conversar um pouquinho porque o currículo brasileiro hoje em dia, que se chama BNCC, mudou recentemente. Nos últimos 2 anos fez bastante mudança e eu quero entender melhor essas mudanças, como que eles se articulam dentro do nosso programa, pensando que que somos a escola americana. E daí, além disso, pensar na preparação para vestibular, como que o BNCC afeta isso e também como que o nosso programa, dentro desse BNCC, também prepara os alunos para ser sucedido tanto no vestibular quanto na faculdade depois. Então, bem-vindo, Quintino. Obrigado, Peter. Muito obrigado. Seu português é excelente. Você tá Obrigado. fazendo cerimônia. Vamos ver. Mas vamos conversar um pouco sobre o BNCC, particularmente esse fato que mudou bastante nos últimos 2, 3 anos, né? É isso. O Brasil, ele tá repensando esse ensino médio. E eu tô muito feliz com esse repensar. Por quê? Quando a gente fala da BNCC, que é a Base Nacional Comum, ela já foi estabelecida há um tempo e ela fala várias coisas, mas ela diz que o aluno ele tem que ser protagonista do conhecimento dele. Só que o que a gente via no ensino médio brasileiro era no ensino médio muito engessado. Por mais que o Enem seja uma prova contextualizada, uma prova onde você tem perguntas e o aluno é levado a uma reflexão para responder, mas a gente ainda via num ensino médio brasileiro muito decoreba, muita memorização. E o novo ensino médio, que já foi modificado agora, né, o novíssimo ensino médio, ele traz uma proposta curricular excelente, que para o Brasil é uma quebra de paradigma muito grande. Mas para nós, que somos Escola Americana Internacional, é uma reorganização da nossa matriz. Então, quando a gente fala do novo ensino médio, com essa proposta da BNCC, do protagonismo do aluno ser realmente, tá à frente aí do seu conhecimento, o aluno pesquisador, questionador, a gente tem aí um ensino médio que agora vai favorecer mais isso. Com o quê? Com os itinerários formativos. Então, que isso a escola americana já oferecia. Então, quando a gente fala do programa AP, que é o Advanced Placement, que é fantástico, que dá a oportunidade do aluno o quê? Mergulhar naquilo que ele quer, ir mais profundo naquela área de conhecimento que ele pensa para o futuro, ou que ele tem uma habilidade, ou que ele gosta muito, os itinerários formativos trazem isso. Digamos, o aluno nosso quer fazer direito, e ele sabe que direito é o caminho dele, ele pensa sobre isso. Ele não vai precisar necessariamente aprofundar em biologia, ele não vai precisar necessariamente aprofundar em química, mas ele para de aprofundar onde? No World History, Comparative Government, que a gente já oferece isso, que já oferecia antes dessa mudança. A gente tem condições de aprofundar e trilhar, construir esse caminho com o estudante, favorecendo o quê? Esse aceite mais para frente na faculdade. Então, você está falando em protagonismo do aluno. Como que isso afeta o dia a dia, o minuto a minuto da experiência da criança na escola? Peter, isso é tão importante. Eu estava falando com um grupo de alunos sobre isso recentemente. Eu disse, olha, quando você vai para os Estados Unidos e você diz assim, eu falo inglês, é você e 300 milhões de pessoas. Então, qual é o teu diferencial, sabe? E aqui na escola a gente trabalha com tão mais coisa do que um inglês.
a forma como esse aluno aprende é uma forma única, com as metodologias ativas, com o aluno realmente no centro. A educação hoje, no século XXI, ela é pensada diferente do que a gente estudou. Muitos da nossa época, né, dos pais, dos avós, eles estudaram numa escola e num sistema educacional totalmente diferente, onde tinha muito decoreba, onde tinha muita memorização, onde tinha muito livro didático, o professor lá na frente, o professor traz esse conhecimento. E a educação do século XXI não é isso. As habilidades que esse aluno precisa para ser um cidadão no século XXI são totalmente diferentes. Ele precisa resolver problemas, ele precisa ser protagonista, ele precisa ir à frente, pensar à frente, ele precisa saber, ele precisa ser investigador e saber onde encontrar fontes confiáveis, informações confiáveis e construir esse percurso, né, esse conhecimento. Então, a escola, ela trabalha com essas habilidades. Nós fazemos formação de professor, nós fazemos com que esse professor reflita sobre esse novo ensinar, né, esse novo forma de aprender e ensinar, ensino e aprendizagem, e que isso seja reflexo em sala de aula. Então, as nossas turmas são de, no máximo, 24 alunos. Os professores conhecem seus alunos. A partir disso, ele consegue acompanhar de perto, ele consegue lançar desafios, ele consegue lançar problemas e acompanhar esse estudante, monitorar esse estudante nessa construção dele. Entendi. E essas habilidades vão ser usadas na universidade, que vão ser usadas na vida, nas profissões de hoje em dia. E isso foi, assim, antes, o professor preparava a aula como? Preparando o que ele vai falar. Ele É isso. olhava as anotações dele, o livro, etc, para entregar a informação ao aluno. Mas hoje em dia, preparação do professor é criar as estruturas dentro de quais o aluno vai se agir. O aluno que tem que pesquisar, o aluno tem que pensar, o aluno que tem que resolver, responder e aprender. É isso, né? É isso. Quando a gente fala no passado, os professores pegavam assim, a grosso modo falando, escolhi um livro didático, peguei o livro didático tem 8 unidades. Eu tenho 4 unidades letivas. A gente vai ver 2 unidades do livro em cada unidade letiva e cobrimos o assunto. E não é essa a proposta. A proposta é que a gente pegue a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, junto com os parâmetros do Estado de Pernambuco, junto com os parâmetros do município, junto com os parâmetros do ERL, do Common Core, dos standards americanos, e a gente entenda quais são as habilidades que esse aluno precisa ter, ele precisa compreender até o final daquele ano letivo, até o final daquele ciclo de aprendizagem. Então, a gente está procurando as habilidades como analisar, refletir, pesquisar. É isso que vai levar esse aluno, né, a desenvolver o que ele precisa desenvolver para que ele tenha êxito aí no ensino universitário e no mercado de trabalho, enfim. E a escola americana, nossa escola, já fazia isso muito mais, assim, regularmente. Perfeito. Mesmo assim, a gente vê diferenças nas salas de aula e estamos também oferecendo oportunidade de aprendizado para os professores nessas áreas. Você pode falar um pouquinho sobre essas preparações que a gente está oferecendo para professores e o que você está vendo dentro das salas de aula que está também evoluindo? Perfeito. O que eu acho muito legal aqui na escola, várias coisas, mas os professores eles têm a chance de fazer desenvolvimento profissional e a gente incentiva e apoia isso. E o desenvolvimento profissional que o professor escolhe, ou que a gente orienta, é baseado nessa educação do século XXI, nesse modelo educacional do século XXI. Então eles são treinados na dinâmica de sala de aula, na metodologia de ensino, e eles começam a aplicar isso em sala de aula. Claro que eu não posso esquecer do Enem, da preparação para o vestibular no Brasil, que faz parte do mundo, não é? O Enem não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é que esse aluno seja um global citizen, né? Um cidadão global, e que tenha todas as habilidades para aplicar para o mundo, e o Brasil é parte do mundo. Então, a gente vai preparar sim para o Enem, a gente vai falar sim sobre o Enem, mas não vai ser a única coisa que vai ser feita em sala de aula. Através do aluno protagonista, dessa investigação, do professor sair daquela posição de tipo, eu sou o detentor do conhecimento, para aquele professor que vai chegar junto, que vai orientar, que vai dar um feedback, e o aluno tem que refletir e buscar isso, ele vai tendo habilidades de que ele mesmo pode construir esse conhecimento e que isso também vai levar a um raciocínio lógico, a uma análise que vai ajudar ele no Enem e no vestibular que ele vai fazer. Então, essas preparações,
que você está vendo de diferente na sala de aula, assim, de uns 3, 4 anos para trás até agora? Antigamente, quando a gente entrava na aula, e que infelizmente ainda é uma realidade hoje na escola brasileira, você tinha os alunos enfileirados e o professor lá na frente. Quando você entra numa sala de aula da escola americana, qual é a proposta? É que esse aluno ele esteja em grupo. Esse grupo ele vai ter um problema para resolver, ele vai ter uma atividade para fazer que eles precisam fazer colaborativamente. Então eles têm que pensar em conjunto. Cada um no grupo tem uma responsabilidade diferente nessa busca, nessa construção do conhecimento. O ensino ele não só acontece em 4 paredes. Então a gente tem uma proposta de levar os meninos também para quê? Para excursões pedagógicas, para que eles possam ver em loco o que eles estão estudando em sala de aula. Eles têm também programas aqui na escola, como o MUN, como o Knowledge Bowl, como o Eco Club, que eles vão e eles representam a escola em vários níveis diferentes, com projetos, com programas, com pesquisas, e tudo dentro dessa perspectiva do aluno realmente se lançar, não é? Entendi. Além disso, na sala de aula, a gente pode ver também que o ensino ele é dinâmico. Hoje eu posso estar trabalhando com um grupo de alunos fazendo uma pesquisa. Amanhã eu posso fazer uma atividade totalmente diferente, como uma playlist, onde eu vou ter a oportunidade de escolher e de traçar o meu caminho. No outro dia ele pode estar fazendo uma atividade em estações. Então, cada uma dessas atividades também vai ajudar o aluno a entender como o conhecimento se porta, novas formas de aprendizado, novas formas de eu interagir com meus colegas e de interagir com colegas que antes eu nem tinha tanta proximidade, mas porque a gente precisa fazer um trabalho junto ou desenvolver uma pesquisa junto, a gente vai acabar criando outras relações também. E isso, pensando no futuro, pensando no Enem, pensando na faculdade, pensando na vida, assim, de adulto, de trabalho e tudo. Essa preparação não é preparação de conteúdo só, é preparação de o jeito de se engajar com o mundo em volta, isso. né? É isso. Essas habilidades, elas vão além dos muros da escola. A escola, ela tá preparando o aluno para a vida. Se eu tô preparando o meu aluno para o ensino médio, eu sou um fracasso. Porque quando acabar o ensino médio, o que é que esse aluno vai fazer? Eu preciso preparar ele para frente. Certo. Então, se ele tá aqui na escola, eu tô sempre preparando ele com as habilidades para um cidadão global, um global citizen, entregando a ele ferramentas, ensinando a ele como como manusear essas ferramentas em situações diferentes, porque aí no futuro ele é que vai fazer isso. Então, se eu tô no ensino médio agora, né, esses alunos do Enem, né, que a gente tá conversando, eles estão indo para a vida, e essas habilidades ele vai usar na vida. Habilidade de empatia, habilidade de ser líder, habilidade de ir além, de pensar à frente, de ser uma pessoa resolutiva, de quando encontra o desafio, pensar já nas possíveis soluções e consequências dessas soluções. O que eu gosto aqui na escola, várias coisas novamente, mas eu fico encantado é quando os alunos vêm nos visitar. Eles se formam, eles vão para as universidades e eles ficam com um vínculo muito grande aqui na escola, porque passaram um tempo aqui e tudo isso, Claro. e eles voltam para ver a gente. E quando eles voltam, claro que a gente gosta de saber das histórias deles, que a gente gosta de saber como tá a faculdade, o curso, e eu sempre pergunto a eles, e aí, o que é que você vê de diferencial aqui como aluno da escola que te ajudou aí na faculdade nesse novo passo aí na vida? E eles dizem assim, Mister, você sabia que eles não sabiam fazer um artigo científico, eles não sabiam levantar hipóteses, eles não sabiam fazer uma apresentação para defender uma tese deles, eles não sabiam, assim, pensar em problemas, em soluções diferentes, eles sempre ficavam muito num textbook e não sabiam onde procurar fontes confiáveis, e a gente fica, poxa, então é isso, sabe? Eles estão no caminho certo. Tudo que eles estão aprendendo aqui, eles estão usando como base para a vida. E o que eu fico feliz também, Peter, é porque, assim, as universidades, elas estão começando a se abrir para esse novo modelo de ensino e aprendizagem também. Por quê? Antigamente, na nossa época aí, a gente não somos tão velhos não, viu? Mas veja, a gente ia fazer assim, ó, vestibular da Universidade Federal, era um vestibular. Vou fazer Federal Rural, era outro vestibular. Vou fazer Católica, era outro vestibular. Então eram vários vestibulares segmentados. O Enem surgiu e meio que unificou isso, e hoje em dia você tem, além do Enem, as universidades ainda ficam com os vestibulares próprios delas, mas você tem acessos hoje à universidade através do SAT,
universidades brasileiras Ah, que estão em São Paulo, em outros lugares, elas já abriram um leque porque entendem que esse aluno que vem de escola internacional é um estudante diferenciado. Então a gente tem acesso através do SAT, a gente já tem acesso também através das Olimpíadas, que hoje em dia muitos alunos se interessam pelas Olimpíadas. Nós temos um clube de Olimpíadas aqui na escola. sim. Algumas a gente abre para todo mundo, outras a gente vai conversando com grupos menores e fazendo. Existem acesso à universidade através de entrevistas também. Eles pegam um leque das melhores escolas do Brasil, estamos lá entre essas melhores escolas, e eles fazem entrevistas com esses estudantes, Ah, como um processo meio que do americano mesmo. Pois é. E eles decidem se vão entrar ou não. Então, quando você está aqui na escola, você não é só um estudante brasileiro. Você é um estudante global que pode amanhã tá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, aqui no Brasil, em diversos lugares, e a escola trabalha para manter todas essas portas abertas. Mesmo assim, tem esses caminhos novos abrindo, mas a maioria de faculdades ainda, ou a maioria dos alunos que entram nas faculdades que se matriculam, ainda são de Enem, de vestibular. É isso. E como que vão nossos alunos nessas provas? Olha, eu fico muito feliz porque hoje nós temos 100% de aprovação. Todos os nossos alunos, eles vão para o próximo nível, né, para o ensino universitário, e todos eles passam. A gente teve alunos já recentes, né, do ano passado, Universidade Federal, nós tivemos aí muitos que decidiram para ir para São Paulo, então nós temos a FGV, nós temos o INSPER e outras universidades, e todos eles foram aceitos no que era o sonho deles. Hoje em dia, cada família vai ter um sonho diferente, uma perspectiva diferente, e dentro do seu sonho, dentro do projeto de vida de cada família, o aluno conseguiu e teve seu aceite. Nosso objetivo, o jeito de a gente engajar com alunos, o jeito que a gente pensa que estamos preparando alunos, não é para, como você falou, não é para ensino médio, não é nem para faculdade, é para vida, É né? isso. E saber, e isso é uma coisa que eu sempre falo, pensando assim na tecnologia, pensando nos avanços que fazem, que cada ano, cada 2, 3 anos vem uma coisa totalmente nova. Quem sai de escola, quem sai da faculdade, tem que ser uma pessoa que aprende pela vida inteira. É isso. Porque o mundo do trabalho daqui 10 anos, com nossos alunos que estão aqui, os nossos freshmen vão sair em 10 anos, né? Mais ou menos. Vai ser um mundo diferente do que o mundo de hoje. É verdade. Eles estão aprendendo na nona série hoje. O que estão aprendendo vai também aplicar. Mas vai ter coisas novas que a gente não está nem imaginando. É isso. É isso. E é interessante, retomando um pouco do que eu tinha dito, a nossa escola, ela prepara tão além que se o aluno disser, eu vou ficar no Brasil e vou estudar aqui porque eu vou ter um inglês fluente. Sim. Nossa, você vai ter um inglês fluente, mas você vai ter um currículo tão mais rico, tão mais diferenciado do que só um inglês fluente, do mesmo jeito que se ele for para os Estados Unidos e disser, eu tenho inglês fluente em escola americana, mas foi numa escola americana internacional, sabe? Então você tem aí um melhor de dois mundos. Você tem as habilidades que você aprende através da BNCC, dos parâmetros daqui, do currículo brasileiro, que é muito rico, o do currículo americano, que também é muito rico, e você se torna uma pessoa que tem um conhecimento além, que muita gente não tem. Nosso aluno vai para os Estados Unidos e fala o inglês fluente, massa, mas ele vai poder dizer, poxa, eu falo português fluente, eu conheço a cultura de um país, eu estudei nesse país, então eu tenho uma noção do que é a conjuntura sociopolítico-econômica desse país, eu entendo além. E se ele ficar no Brasil, ele vai dizer, além de eu ter um inglês fluente, eu também tenho habilidades através do meu ensino e aprendizagem que outros alunos não têm, e que eu conquistei isso através da minha educação. Então, quando eu falo numa escola americana internacional, ela vai trazer um grande diferencial para esse aluno que torna o currículo dele muito rico, sabe? Que é um diferencial, porque hoje em dia, qual é o seu diferencial? Eu falo inglês, você e essa linha de pessoas todas, sabe? É. Mas o que mais você vai trazer? E na nossa conjuntura de escola, propicia faz com que o aluno tenha essa oportunidade. E só para entender melhor, quantos dos nossos alunos vão para os States, para os Estados Unidos, para fazer faculdade? Quantos ficam aqui? Olha, ainda é a maioria.
Quando eu olho para a nossa fatia, a grande maioria dos nossos alunos ainda vai para os Estados Unidos. Só que agora a gente já tem um movimento crescente de alunos que veem o Brasil como uma profissão, como uma opção e querem ficar no Brasil. Então, cada ano esse número vai aumentando um pouco. Nossas turmas são de 24 alunos em média, então a gente tem umas turmas de 48. Só que ainda nas formaturas a gente tem turmas ainda um pouco maiores, um pouco menores, a gente ainda não chegou nos 48 seguidos. Certo. Só que a gente vê uma crescente de alunos que têm interesse de ficar no Brasil e que passam. A porcentagem eu vou ficar te devendo, mas os números eles sempre aumentam um pouquinho. Mas assim, é mais ou menos um terço ficam aqui e uns 2 terços que vão para lá. Perfeito. E o que eu vejo também é que tem muitos alunos que se aplicam nos dois porque eles se sentem competentes, Exatamente. tanto para ir para o exterior, É isso. quanto para ficar aqui no Brasil. Estão Isso. prontos para qualquer faculdade que resolvem que vão. É isso. E o que eu falo com muitas famílias é o seguinte, porque muitos procuram e dizem assim, poxa, Quintino, eu não sei como vai ser essa questão dos Estados Unidos, o ensino é caro, será que eu vou ter condições? Ou, eu não sei, o Brasil eu não tenho certeza, então eu acho melhor, não sei se aqui é a escola, eu digo, olha, se você está prevendo o futuro, por favor, abra um negócio porque você vai ganhar muito dinheiro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então o ideal é manter as portas abertas. Eu já tive alunos que chegaram aqui e disseram, eu vou para os Estados Unidos e ponto, não tem essa opção, e acabaram ficando no Brasil e tão felizes por questões pessoais, conjunturas familiares, e já tinham outros que disseram, olha, eu só tenho condições de ir para os Estados Unidos se eu ganhar uma bolsa, é impossível tal, ganharam a bolsa, estão estudando lá e estão super felizes. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então o legal da nossa escola é isso. Nós trabalhamos com várias possibilidades e manter todas as portas abertas, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Certo. Muito bom, Quintino. Muito obrigado por obrigado, ter Peter. juntado com nós. Estamos muito... eu acho que a gente tem muito orgulho dos nossos alunos que saem daqui se destacando nos próximos níveis, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. E isso é função dos preparativos dos nossos professores, da nossa escola, do ensino, das metodologias ativas que eles estão acostumados. Aí não é só que eles aprendem coisas, eles aprendem como aprender aqui na escola. E isso eu acho muito especial. Tenho muito orgulho das nossas turmas que vão para o exterior se destacar. É verdade, é verdade. Tá. Good to see you all. Thanks again. We'll see you in June.